fala em conteúdo, normalmente quais são os obstáculos que as pessoas encontram, segundo que você vê, né, as pessoas encontrar? Conteúdo começa a ser um obstáculo ainda maior, porque o primeiro obstáculo é que ela se expõe. Então, até o avatar não tem influência do ego. Ego é a minha capacidade de querer ser bem visto pela sociedade. Eu não sei se eu defini corretamente, mas o ego é a nossa necessidade de reafirmação, de aparecer bem. E quando você produz conteúdo, você se mostra. Ou mostra o expert, né? O expert é mostrado. Principalmente quando é ao vivo, que não dá para scriptar. E nesse processo, as pessoas inventam desculpas para não produzir a frequência, nem o formato que eu peço. Olha, frequência e formato são importantes. Se você for numa academia e quiser hipertrofiar, isso é, ficar mais forte, mais musculoso, você vai perguntar para um cara que chegou ao resultado, vai perguntar qual que é o protocolo. Porque não é... depois de eles testarem muita coisa, tem um protocolo de frequência dos exercícios e formato dos exercícios e intensidade dos exercícios. Quando você mistura frequência com formato e sequência, olha que louco, formato, frequência e sequência, você tem um resultado óptimo. E a gente testa, não quer dizer que existe só uma resposta para isso. Só que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma... Desculpa. E é nesse momento que o ego entra muito na frente, é desconfortável com isso e ela começa a não fazer frequência nem formato. E ela não começa a fazer isso. Isso cria uma possibilidade de ela vai fazer 0? Não. Se eu fizer qualquer exercício na academia, eu vou ficar melhor, não vou? Tendencialmente é melhor do que ficar ocioso. 0 é maior que 1. 1 é maior que 0. Um exercício é maior que 0. Mas não vai atingir o ápice. E a pessoa espera o quê? O 6 em 7. Opa, peraí. Então também não espere o 6 em 7. Porque você não fez sequência, o protocolo. O mínimo do protocolo. O protocolo tem intensidades, né? Mas isso vai vir de uma vozinha interna de medo. E é normal esse medo. E sabe qual que é a cura do medo? Qual é a cura do medo? Ação. Olha, como assim, Érico? Você está com medo de pular da piscina. Está com medo de pular. Porque está frio. Vai ficando medo. A única coisa que cura aquele medo. Única coisa que, se você sair para trás e evitar o medo, nunca vai curar o medo. É impossível alguém que foi para trás, deu 2 passos para trás, agora eu quero, o medo curou. Não tem. A única coisa que cura o medo é a ação. Uma vez que você pulou, o medo se desfaz. Assim, ó. É muito louco, porque o problema é a solução, né? Exatamente aquilo que você evita é o que vai solucionar. Então, Érico, tô com medo. Tô com medo de fazer uma live. A única coisa que vai curar esse medo, que eu conheço, não vai ter hipnose, não vai ter nada, que eu conheço. Não quer dizer que não existe, que eu não conheço. Mas o que eu conheço é você ligar a câmera e fazer. Mesmo que as situações não estejam perfeitas. Começar pequeno. Uma pequena live. Faz 1 segundo de live. Depois faz 2. Depois faz 3. Depois faz 1 minuto. Não mais. Depois faz 2 minutos. Não mais. Mas a cura do medo é a ação. É justamente aquilo que a gente evita. É engraçado, né? Se você tem medo de pular de um trampolim de 10 metros ou 5 metros, não sei, cara, é amedrontador às vezes subir lá naquele grandão. A única coisa que eu conheço que vai tirar aquele medo é exatamente aquilo que você não quer fazer, que é o pulo. O problema é a solução. É que o veneno é um antídoto também, né? O veneno em doses menores é o antídoto. O veneno... Você parou para pensar que o veneno é exatamente o antídoto? Só a diferença entre veneno e antídoto é a dose? E a grande vantagem é que, principalmente quando você está começando, a grande coisa que joga ao seu favor é que normalmente as pessoas começam pequeno. Ninguém começa com audiência gigantesca. Então, se você errar, se você não acertar, se a coisa não for exatamente do jeito que você queria, tinha pouca gente ali com você. Você agiu, você
matou seu medo. Pode ser que provavelmente não, se você pegar o primeiro vídeo do Érico, o primeiro vídeo que eu fiz, não é bom de jeito nenhum, só que tinha pouca gente. Então o que a boa parte das pessoas reclamam, eu tô começando, tem muito pouca gente na live comigo. Cara, que bom, porque você tá começando. Quando tiver muita gente, você já teve a oportunidade de melhorar pra caramba como você comunica, como você passa o seu conteúdo. Exatamente. O problema é a solução. E ainda relacionado a conteúdo, um obstáculo, e realmente é uma coisa que acontece muito, é uma falta de alinhamento entre o conteúdo e a oferta que você pretende fazer. Basicamente, falta de alinhamento entre o seu conteúdo e o que você vende. É bem comum mesmo. Muita gente fala assim, Érico, geralmente fala, não sei o que eu posto. Quando ela pergunta não sei o que eu posto, eu sei que ela não definiu a promessa. Isso é a Roma dela, que é um passo antes do conteúdo. Ou ela não definiu de forma específica em uma frase. E como ela não definiu Roma, ela está numa estrada e aí, devo virar para a direita ou para a esquerda? Depende para onde é que você quer ir. A maioria das pessoas, que conteúdo eu devo postar? Depende. Qual que é a sua Roma? Para onde você está indo? Então, e às vezes ela definiu Roma, mas não definiu em uma frase. Então, o que eu pergunto, qual que é a Roma dela? Ela fala uma história e tal. História de Roma, tenta descrever Roma. Não, é em uma frase. Por quê? Senão não está definido. Então, quando Roma não está definido, gera confusão, ou ela simplesmente anda aleatoriamente. Roma não está definido, eu estou andando para a direita, para a esquerda. Não existe um alinhamento entre a estrada que eu estou entrando e Roma. E às vezes ela me leva a Roma e às vezes não. E é muito comum isso. Então, outro erro anterior desse é não definir Roma em uma frase. Segundo dele, e uma vez que você define Roma, aí não existe mais desalinhamento. Porque toda vez que você vai postar um conteúdo, você deve perguntar, isso leva a pessoa mais perto ou mais longe de Roma? Vou te dar um exemplo. Minha Roma, eu estou aqui para ensinar pessoas comuns ensinar o método utilizado por pessoas comuns para fazer o 6 em 7. Antes de fazer esse conteúdo, que é os obstáculos não tão pequenos que param as pessoas de 6 em 7, a gente se perguntou, literalmente, isso ajuda as pessoas a chegarem em Roma? Eu acho que ajuda. Se elas souberem o erro da maioria, quem sabe elas evitam um ou dois deles e ganham tempo. Então é por isso que a gente está falando sobre o que a gente está falando agora. Porque a gente tem Roma. A gente não fala obstáculos aleatórios do marketing digital. Marketing digital não é Roma. Roma é um 6 em 7. A minha Roma, desculpa, não é a minha Roma. Minha Roma é um 6 em 7. E ele guia tudo que eu falo. Absolutamente tudo. Hoje eu vou fazer uma entrevista com faixa preta. E por que eu vou fazer essa entrevista? Porque eu acredito que vai ajudar. Que pessoas que percorreram o caminho e chegaram até Roma, eles aprendem com nuances daquilo. Mas eu não faço coisas aleatórias. Não. É Roma. Tudo leva a Roma, né? Todas as estradas levam a Roma. Não levam, devem levar. Devem levar isso. Porque se não levarem, aí gera confusão. Aí você chega no final do processo sem muita venda e não sabe por quê. Por quê? Simplesmente, a hora de alinhar Roma não é na hora do lançamento, é bem antes. O que você faz antes do lançamento tem mais efeito do que você faz durante. Que louco, né? O regime de treinamento que você teve por anos para chegar àquela competição da Olimpíada é um fator mais importante do que você fez nas Olimpíadas. Então, é importante saber disso. Não é que o que você fez durante anos conta. Mais até. Para um campeão. Muito mais.